Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor. Estamos aqui em mais um episódio do Desjorna. Dessa vez vamos falar aqui sobre a final da Sul-Americana, né? A grande final chegou. No caso, assim, hoje eu tô gravando. Eu acho que já deu uma semana já de que passou a final. Mas eu cheguei de fato a assistir do começo ao fim. E eu consigo de fato falar com vocês aqui um pouquinho sobre essa final, tá? Bom, antes, deixa o like, se inscreva no canal, ativem o sininho aí das notificações e fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Bom, a gente teve então a final da Sul-Americana, tá? Entre o Racing e o Cruzeiro. E cara, falo aqui, tá? Que atropelo. Eu falo pra vocês, na verdade, assim, desde o início do The Journey, eu falo que a Sul-Americana é um campeonato muito mais fácil do que uma Libertadores. De fato, os times que participam dela são os times que caíram da Libertadores ou os times que classificaram de fato na, na Sula, mas muitas vezes não é nem por questão de que não, eles realmente são bons, mas sim porque, cara, você tem muitas vagas que são liberadas para os clubes espalhados aqui na América do Sul, para que eles possam participar do campeonato. E você tem campeonatos, cara, que vai, uruguaio, uruguaio, paraguaio, até dependendo argentino, que não tem uma certa dificuldade, certo? Então, tipo assim, os clubes lá de cima, que disputam ali a titularidade, são, sei lá, tipo, Vélez, sabe? Que hoje é líder do Campeonato Argentino. E ele nem é tão bom assim, sabe? Essas são as questões. Se o time que tá em primeiro lugar não é tão bom, imagine sexto, sétimo, que é o que garante lugar pra Sula. Então, acaba ficando meio complicado. Você tem um campeonato que é como se fosse uma Série B da Libertadores. Porém, claro, não é querendo tirar o mérito do Racing que ganhou, ou do Cruzeiro que chegou na final. Com certeza não. Eu falo que é um campeonato internacional e é um título que o Santos, por exemplo, não tem, tá? Eu ficaria muito feliz. Muito feliz. E eu falo abertamente aqui, cara, que obviamente, cara, se você for fazer uma hierarquia de títulos, a Sul-Americana ela tá na frente de um paulista, facilmente. Eu acho que ela só fica atrás, claro, da Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, porque são outras coisas, né? Mas a Sul-Americana tem sim a sua importância, tá? E ela deve sim ser valorizada, porque o campeonato internacional acabou, tá? É o campeonato internacional. E as equipes que chegaram até a final são equipes competentes, qualificadas e que podem mostrar de fato um bom futebol, como o Cruzeiro, que está bem colocado ali no Brasileirão, como, por exemplo, o próprio Racing, que jogou a Sul-Americana como ninguém, tá? Foi macetando vários times aí do Brasil que jogaram contra. Então, assim, inclusive até o próprio Corinthians, por exemplo, que está disputando o G6 da Libertadores. Então, essa é a questão. A gente precisa de fato valorizar, tá? Bom, a gente teve essa final, então, entre Cruzeiro e Racing, e foi um certo atropelo, cara. O Cruzeiro aí, ele tomou aí, cara, uma certa. Ah, não vou falar que é goleada, né? Não é goleada, não é, tá? Mas em quesitos de futebol, já quem assistiu viu a hegemonia que tava o Racing, cara. Era assim, era um completo absurdo. O Racing nos primeiros 12 minutos fez um gol impedido na risca. Na risca, tá? Um gol em 12. Rapaziada, um gol em uma final em 12 minutos. Isso é absurdo. Isso é, tipo, algo que não é normal. É algo que não é scriptado. É, não é algo, digamos que, super esperado. A gente precisa falar que um clube, para um time chegar numa final, cara, ele tem que bater vários outros times. E o Cruzeiro fez isso. E você ter uma defesa que falha em 12 minutos, cara, é surreal. É verdade que é surreal. Claro, mas o gol foi anulado, parabéns. Em 15 eles fizeram gol. Olha aí. Não adiantou muita coisa, né? Pois é, em 15 minutos o Cruzeiro tomou um gol, formando ali 1-0. E logo nos 25 minutos depois tomou outro. E eu juro pra vocês, no momento que o Cruzeiro tomou o segundo, eu falei, meu irmão, vai vir goleada de papo de 5-6-0, velho. Fácil, fácil. Porque só dava Racing. Só dava Racing. Era impressionante. Inacreditável, cara. Inacreditável, tá?
É, E eu falava, mano, o Cruzeiro ele tem que mudar. Não é à toa que aquele jogador, aquele volante do Cruzeiro, tava fazendo a péssima partida, que no caso foi o, o Wallace, né? Cara, o Wallace ele foi humilhado. Ele foi humilhado. Pra você ver o nível que ele foi humilhado, para você ver o nível que ele foi humilhado, o Wallace ele teve que sair no final do primeiro tempo. Não nem terminou, tá? O primeiro tempo e ele já acabou saindo. Porque o Diniz tava vendo e falou: Meu, não tem condições, cara. O Wallace tá falhando em todas as bolas, ele não consegue fazer uma contenção legal, ele não consegue criar uma jogada, mano, vou ter que tirar ele. E tirou, né? Acontece que o Cruzeiro, até pelo menos aí os primeiros 20 minutos, ele não via a cor da bola. Era, era, era ataque contra defesa. Era incrível, né? Era um time, cara, claramente com vergonha de jogar. Sabe assim, eu gosto de fato de comparar com o Santos. Sabe o Santos do Diniz? Era exatamente igual. A bola vinha, o Santos não sabia o que fazer, perdia a bola. Pra não perder a bola, o Santos pegava a bola e rifava. Pegava a bola e rifava, fazia uma jogada e errava. E aí a bola ia pro adversário. E aí passava o jogo inteiro a bola com o adversário. E ele criando as jogadas e o Santos só se defendendo, que nem isso conseguia fazer. Esse era o Cruzeiro. Esse era o Cruzeiro, tá? O tempo foi passando, beleza, acabou o primeiro tempo, 2-0. Todo mundo falou, mano, já era. Cruzeiro, esquece. Até que passou, o jogo começou de fato. Quando deu 7 minutos depois do segundo tempo, Caio Jorge mete um gol no Cruzeiro. E aí que as coisas começam a mudar. Eu realmente falo que as coisas começam a mudar pro Cruzeiro, tá? A dominação do Cruzeiro, ela aconteceu no segundo tempo. Foi no segundo tempo que o Cruzeiro ele acordou, ele tinha noção de onde ele estava, ele sabia o que fazer, né? Porque a pressão, aquela pressão constante do Racing lá na frente, uma hora ia acabar, o fôlego, o gás ia acabar. E o Cruzeiro aproveitou o segundo tempo e, meu irmão, começou a jogar como nunca. Você via jogadas assim que você fala, mano, o Racing não vai aguentar, cara. Mesmo sem o Cruzeiro fazer gol nenhum, tomando 2-0 numa final. Fala, mano, o Racing não vai aguentar, cara. O Cruzeiro vai meter uns dois aí fácil. E na hora que o Caio Jorge fez, que foi uma jogadaça, na verdade, assim, a jogadaça assim, né? Foi uma jogada bem montada, mas foi mais aquele gol de desespero mesmo, assim, sabe? Que parece que a torcida cruzeirense tava empurrando pra, pra, pra essa bola entrar, sabe? E de fato aconteceu. Aí acabou ficando 2-1 o jogo e, cara, é aquilo, mano. Rapaziada, é aquilo. 52. Cruzeiro faz um gol e tá 2-1. Tem jogo, rapaziada. Não é 2-0, agora é 2-1. Mais um gol, empate e leva pros pênaltis. E os caras têm mais 40 minutos aí, fácil. Fora acréscimo, que iria dar muito mais do que isso. Simplesmente pra, cara, aproveitar e embalar. Embalar e meter mais um, meter mais dois, três. Os caras tinham tudo isso, pelo menos mais um. Fizesse mais um, empatava, ia pros pênaltis, acabou. Aí nós jogava o jogo, entendeu? Acontece que o Cruzeiro perdeu um pouco do fôlego depois de um tempo, tá? Perdeu um pouco do fôlego depois de um tempo, até que o fim do jogo, o Racing voltou à ativa, tá? E, e fez mais um. Apesar que, assim, isso eu falo abertamente aqui, tá? Esse terceiro gol do Racing, ele engana muito. Ele engana muito. Porque ele lembra muito, e aí eu volto a lembrar do Santos. O Santos, ano passado, quando caiu. O Santos, quando tava caindo, faltava 10 minutos, ele tava desesperado. Ele já não tinha mais jogada nenhuma. Ele só jogava pra frente pra tentar empatar, pra não cair. E todo mundo avançava, até o goleiro. O Cruzeiro foi a mesma coisa. Todo mundo do Cruzeiro avançou. Todo mundo. É inacreditável. E não tinha condições, não tinha condições. O Cruzeiro tava nessa disputa, né? Precisando aí, pelo menos empatar, precisando arrumar um resultadinho aí pra, pra conseguir levar pros pênaltis, né? E não tava conseguindo. E aí eles pensaram, mano, vamos jogar todo mundo pra frente. É a única forma que a gente vê que pode dar certo, tá? O Cruzeiro fez isso até que de fato tomou aí um contra-ataque e desarmou completamente a defesa que já tava ruim, já era ruim. A defesa completa já era ruim, imagine ela desfalcada, né? Todo mundo lá na frente pressionando.
E é válido citar que era pra ter sido pelo menos aí uns 4-1, mano. Uns 4-1, porque no final do jogo o Cruzeiro tava muito aberto, muito aberto. E o Racing perdeu, eu não vou lembrar agora quem que é, se é se é o Quinteiro, se é esse Salaz aqui, eu realmente eu não vou lembrar. Eu lembro que ele tava vindo pela ponta esquerda aqui, talvez seja esse Salaz mesmo. Esse Maximiliano Salaz aqui. Que perdeu um gol na cara. Na cara mesmo, assim. Ele e o goleiro. Parecia, na hora me veio o Diego Souza do Vasco contra o Corinthians no Mundial. Na hora. Aquele gol que, tipo assim, mano, e outra, tava 2-1. Tava 2-1 no final do jogo. Era o gol que era pra fazer e pra matar. E você não faz, ainda me falta 3, 4 minutos, você fala, mano, o Cruzeiro vai fazer um gol, mano. Vai fazer um gol. Mas não fez e deu Racing, tá? Primeiramente, parabéns. O Racing é uma equipe que me surpreendeu bastante, tá? Eu falo aqui no meio, eu vi como que a equipe do Cesário aqui, lateral, você tem o Quinteiro também jogou muito, também Almendra também jogou muito, tá? Jogadores com muita qualidade ali do Racing. Racing que é a equipe a gente já conhece, já de Lautaro Martinez, né? Que você vê que eles têm bons jogadores, eles sempre tiveram bons jogadores. Claro que você tem toda aquela história, né, que no começo dos anos 90 eles fecharam as portas e e decretaram falência de fato, e agora voltaram depois de acho que 19 anos ganhando título internacional. Isso é muito legal, isso é muito bonito e com certeza eles merecem. Não é querendo, não é desmerecendo a Sul-Americana, né? É claro que ela é um nível inferior, abaixo da Libertadores, mas ela é um título internacional que deve ser muito comemorado, cara. E se eu fosse santista, se eu torcesse pro Racing, você é louco, eu ficaria muito feliz, muito, muito, muito feliz. Até porque a Sul-Americana, a vitória, né, da Sul-Americana garante acesso qualificado para Libertadores ano que vem. Tá? E é uma equipe que tem também entrosamento na Libertadores, que sempre foi chato para vários times. São Paulo que o diga. É, o Racing, ele é uma equipe chata, uma equipe, quando ela é bem montada, é uma equipe chata. Então vai ser muito interessante ver esse time ano que vem na Libertadores, que vai ser treta, vai ser embaçado, tá? Agora, pelo lado do Cruzeiro, cara, eu continuo com a minha opinião de sempre, cara. Eu olho pro Cruzeiro, eu vejo o Vasco. Desculpa. Eu olho pro Cruzeiro, eu vejo o Vasco. Como que você, como que você, torcedor, ou mero apreciador do futebol, você me olha e você fala, mano, a equipe do Cruzeiro é boa, mano. Cara, não dá. Não dá. Não dá. Não é. Eu não consigo ver isso e falar, nossa, mano, que equipe maravilhosa, cara. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Pelo simples fato do seguinte, olha só. A gente tem Cássio no gol. Ultrapassado. Acabou. Cássio ultrapassado. Tem a história dele, é um cara que é merecedor, com toda a certeza do mundo, tem todo o mérito, ele é gigantesco, ele é gigantesco. A gente pode, que agora, é o que me vem na cabeça agora, tá? De ser o maior goleiro brasileiro em atividade, em questões de relevância para um clube brasileiro, é o Cássio. Quem mais se compara? Everson? Não. O Everton? Não. Não, não vem, palmeirense, não vem falar merda. Não vem me falar comparar o Everton com o Cássio. Não vem, não vem, não vem, tá? Cássio é muito maior que o Everton, muito. Então, de fato, o Cássio ele tem todo um histórico, ele é um jogador absurdo, só que tá ultrapassado, tá velho, né? E a gente pode falar de rendimento, ele rende hoje menos do que o Everton rende. O Everton também tá horrível, mas rende melhor que o Cássio, isso sem sombra de dúvidas, tá? Isso não é novidade nenhuma. Falando agora dos outros jogadores. Cara, eu não conheço, tá? Esses zagueiros aqui, nem laterais, eu não vou saber. Porém, se você for parar pra pegar, nenhum desses caras aqui são tão expressivos assim, não, cara. Com todo o respeito do mundo, mano. Não são caras
caras, eu sei que aqui é querer julgar muito o livro pela capa, tá? Eu sei que é querer julgar muito um livro pela capa. E isso é errado. Só que assim, você não vê esses caras com os números no Brasil, sabe? Como se fossem, nossa, assim, sabe? Você vê que o investimento que o Cruzeiro vem tendo, toda essa postura, essa visão, essa busca no mercado, metade do ano passado, por jogadores novos e qualificados, vem no ar pro Cruzeiro. Porque, de fato, você pode até querer vir desmerecer essa equipe, mas, pô, os caras estão ali. Qual posição que eles estão no. Eles estão bem. Eles estão bem, né? E, cara, sétimo lugar. Sétimo lugar no Brasileirão. É uma boa posição. Os caras chegaram na final da Sul-Americana. Você querendo ou não, você querer zoar, tirar sarro disso, pô, não faz nem sentido, cara, porque é difícil você estar naquela posição. É complicado. Você vê times como Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense não, Fluminense, que tem equipes qualificadas, mas os caras estão muito abaixo, muito abaixo. Até, o Corinthians ele deu uma melhorada. Caraca, o Corinthians vem em 5 vitórias seguidas. O Corinthians ele deu uma melhorada, mas assim, ainda assim tá abaixo. Isso é inegável. Isso é inegável, tá? E pode terminar, tem mais 3 partidas aí que o Cruzeiro vai jogar, agora que não vai ter Sul-Americana, enfim. Mas, enfim, num contexto geral, eu falo que são jogadores que não têm tanto a oferecer para o Cruzeiro, tá? O meio-campo, cara, a gente tem aqui Matheus Henrique, que eu nunca achei tanta coisa. Desde a época do Grêmio, eu nunca fui de falar, nossa, esse cara é bom. Não é. Gabriel Veron, cara, a mesma coisa, cara. Gabriel Veron, ele é da mesma época ali do Gabriel Menino, desses moleque aí da base do Palmeiras, que todo mundo enche bola, mas não é nada, mano. Não é Patrick de Paula, não é nada, cara. Sabe? Olha, o Patrick de Paula é maravilhoso, parabéns. O cara tá no Criciúma, olha que maravilha. Gabriel Verão é a mesma coisa. Gabriel Verão é muito, muito superestimado, cara. Muito, muito. Na época, né? Hoje em dia todo mundo sabe que ele é fraco. Matheus Pereira, não. Matheus Pereira é um cara que eu queria na seleção brasileira. Respeito, camisa 10 do Cruzeiro, principal. Não fez nada na final. Quer dizer, fez. Acho que, se não me engano, a jogada do gol foi dele. Mas esperava mais. Esperava um protagonismo. Comparando aqui o Cruzeiro, que é um time gigantesco, né? E o cara ser o camisa 10, ele deveria ter tido uma relevância muito maior nessa final. E a gente teve o Caio Jorge. Cara, o Caio Jorge é fraco. O Caio Jorge é fraco. O Caio Jorge é fraco, não é. Eu tenho propriedade, eu sou santista, eu falo, o Caio Jorge é fraco, o Caio Jorge é pior que o Marcos Leonardo, cara. Eu falo isso abertamente, Cuca falava isso, eu falo isso até hoje. É pior que o Marcos Leonardo, e ponto, tá? Ele não é tudo isso de jogador, ele tem sua qualidade, ele tem pontos positivos, que é a velocidade, a finalização, é a altura, querendo ou não também. Só que, mano, ele não é tudo isso não, cara. Ele não é tudo isso e eu acho que foi uma bola fora do Cruzeiro aí, tá? Foi uma aposta, mas foi uma bola fora. É... Falando agora aqui, a base não, o banco eu também não preciso muito falar. Eu só dou destaque aqui a jogadores como Ramiro e Matheus Vital, que é um completo absurdo. Esses caras tá no Cruzeiro também, é outro bagulho absurdo. E uma coisa que eu queria falar, tá? Dar essa atenção pro é o seguinte. Eu acho muito engraçado que o Cruzeiro ele quer, ele busca, ele visa o Gabigol, tá? O Cruzeiro fechou sócio com fechou não, né? Tá lá palavrado com o Gabigol. E o GE deu essa notícia e tudo mais. E a gente imagina que o Gabigol vá jogar no Cruzeiro ano que vem. Mas é uma coisa que eu falei. Eu não lembro se foi no episódio passado ou retrasado, mas eu cheguei a falar isso sobre Gabigol no Cruzeiro. E eu falo assim, cara, qual que é a lógica disso, sabe? Tipo assim, você tem que entender, cara, que você tem jogadores em níveis diferentes de carreira. Níveis diferentes de carreira, cara. Sabe? O Cruzeiro, ele quer contratar um Gabigol que já não é. Cara, não adianta você
fã do Gabigol, você fã do Santos, que ama o Gabigol e quer ver ele. Cara, o Gabigol, ele não está no auge. O Gabigol, ele não é mais um jogador super ofensivo que todo mundo sempre viu. Não é, cara. Ele não é. Ele não é, tá? Ele ele é acima de um jogador comum, isso de fato. Ele ultrapassa ali o, digamos que a base natural ali, que você vai falar, ah, centroavante bom. Tem o centroavante que é ruim, o bom e o muito bom. O Gabigol ele não tá no ruim, ele tá ali no bom. Hoje, tá? Ele tá ali no bom. Tem melhores. Pedro, por exemplo, é melhor. Lucero, por exemplo, rende muito mais. Estevão, mesmo sendo centroavante, rende muito mais. É, Hulk, por exemplo, é muito melhor hoje, né? Então, enfim. Só que eu acho engraçado que o Cruzeiro ele visa contratar o Gabigol e, de fato, se você for pensar numa reestruturação, é uma baita ideia. Não no sentido, não no aspecto bola, mas sim no aspecto relevância que isso vai dar pro clube. Se eu fui a favor do Gabigol no Santos, eu tenho que ser a favor do Gabigol no Cruzeiro. O time do Cruzeiro é melhor do que o Santos, tá? Se você for olhar de fato, é melhor do que o Santos. A questão que fica é a seguinte: o Cruzeiro, o Gabigol, ele tem aquele estilo de jogo que ele chama o protagonismo para ele. Então ele precisa de meias, laterais, alas que fornecem pontas, que fornecem a bola para ele. O Cruzeiro tem isso? Tirando o Matheus Pereira? Não tem. Desculpa, não tem. Não tem, tá? O Cruzeiro ele precisa contratar a nível. Precisa trazer jogadores qualificados para se adaptar ao Gabigol. O Gabigol é a estrelinha do time. É a estrelinha do time. Se o Cruzeiro não trazer jogadores, cara, o Gabigol ele vai ficar perdido. Ele vai ficar perdido. A verdade é, porque o Gabigol ele sempre foi um bom jogador, mas ele sempre teve bons serventes para ele. E quando você não tem. Detalhe, o Gabigol ele sempre teve bons serventes numa época que ele ainda corria. Driblava não, mas corria, ainda dava muito mais de jogo. Hoje ele já tá mais velho. Hoje ele já não faz tanto isso. Como que você me contrata um cara desse se você não me contrata jogadores para darem assistência para ele? Não tem condições. Não tem condições. O Gabigol ele sempre deu muito certo no Flamengo porque você tinha jogadores como de ponta, como por exemplo Bruno Henrique, Michael, que corriam pra um cacete e faziam jogo pra ele. Armava jogo pra ele e fazia. Quem que vai ter isso no Cruzeiro hoje? O Caio Jorge vai fazer isso? O Caio Jorge vai jogar de ponta? Não dá. Então o Cruzeiro ele tem que pensar o seguinte, cara, vai trazer o Gabigol, mas tem que trazer toda uma estrutura, tá? Tem que trazer, porque se for só para trazer o Gabigol, só para trazer sem contratar, não vale a pena, cara. Não vai render, cara. Não vai, não pode até render, mas não vai ser esperado. Não vai ser o suficiente. O que para você pagar? Não é 3 milhões, é menos 3 milhões, mas você vai pagar a casa dos 3 milhões para um cara, para um jogador? Para. O Cruzeiro tá fazendo errado. O Cruzeiro tá brincando de Masterliga, tá? A equipe do Cruzeiro não é ruim, porque está em sétimo no Brasileirão, tá conseguindo se manter, mesmo focando na Sula. Não é ruim. Não é ruim. O que acontece é, não tem condições alguma você pegar toda essa grana e você gastar em um jogador. Eu prefiro isso no Santos, qualquer outro time, que os caras contratem vários jogadores qualificados que dê o valor de um. Eu fui contra o Depay vir pro Corinthians nesse sentido. Poxa, a equipe tá caindo, a equipe tá quase caindo. Você vai me contratar um grande jogador ao invés de você contratar quatro, cinco bons reforços? Vocês estão entendendo? Não faz, não tem essa lógica. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Ah, mas o Corinthians contratou o Depay e não caiu. Cara, brincou com a sorte. Simples. Brincou com a sorte. Futebol não é uma ciência exata. Não é o que eu tô completamente certo. Só que o Corinthians brincou com a sorte. O Depay veio, mudou. Torcedor corintiano fala que, ai, o Depay não salvou o Corinthians. Cara, o Depay, ele salvou porque ele mudou a imagem do Corinthians, cara. Ele mudou o que que o Corinthians era, como que o Corinthians era visto, cara. E quando o Depay vinha, veio, moldou ali uma estrela, um estrelismo no clube. Mesmo que o clube não jogue a favor dele,
O clube sabe muito bem que tem um cara pica no elenco. Eles têm capacidade. Mano, mental é tudo, cara. Mental é tudo. Grêmio caiu tendo time bom, cara. Porque o mental tava um lixo. Tava um lixo. E aí, você vai me falar o quê? Então, só voltando aqui à questão do Cruzeiro, tá? Aliás, esse episódio acho que nem vai durar muito, porque vai dar acho que meia hora. Porque não tem muito o que falar. É realmente uma final que foi bem triste pelo lado cruzeirense, essa é a verdade. Mas o Cruzeiro tá bem. Se você for pensar em toda a questão lógica, cara, os caras subiram da Série B. Eles foram campeões, se eu não me engano, na Série B. Subiram. Cara, até caíram. Ano passado não caiu, esse ano não caiu. Esse ano chegou na final da Sul-Americana. Ano que vem vai buscar agora a Libertadores, vai buscar ano que vem disputar a Libertadores. E tem completa capacidade. Eles só tem que tomar muito cuidado com as contratações. Eles não podem querer se enganar, achando que um jogador, dois jogadores vão fazer milagre. Uma andorinha não faz verão, tá? Tem que contratar. E outra coisa, e eu falo aqui abertamente também, tá? É, a contratação do Gabigol, ela lembra um pouco a do Depay, no sentido de que é um grande jogador que vem a um grande salário para ajudar um time que está precisando. A questão que eu te falo é a seguinte: um é o Depay e o outro é o Gabigol. Eu acho que isso diz muita coisa. O Gabigol é um baita jogador, mas o Depay ele tem muito mais é, estrelismo no aspecto de ajudar o time no contexto geral. Eu digo assim, o Gabigol ele é centroavantão, bolado, ele fica lá na frente completamente focado, tá ligado? Agora o Depay, o problema do Depay é que ele... O problema do Depay não, o problema do Gabigol é que ele, digamos que, joga mais sozinho do que pra equipe. O Depay ele joga mais pra equipe do que sozinho. Essa é a verdade. Claro, além da função de que o Depay é mais meia, né? Desde ali do começo da carreira dele, jogava muito mais de meia, não sei o que, o Gabigol é mais centroavantão, tal. Mas digamos que é muito mais fácil o Depay jogar para equipe do que o, o Gabigol jogar para equipe. E ainda mais é, o Cruzeiro precisando melhorar, precisando ter um elenco conjunto bem estruturado. Eu não sei se a escolha do Gabigol seria 100% correta, tá? Outra coisa que eu queria falar, Diniz. Cara, o Diniz é complicado, cara. O Diniz é complicado. Tá, eu vejo assim, eu vejo muitos torcedores zoando, né? Ah, que o Diniz em menos de um ano acabou com a seleção brasileira, com o Fluminense e com o Cruzeiro. Cara, mas a questão, eu falo o Diniz ele é um bom técnico, tá? O Diniz ele é um bom técnico, ele tem uma boa estratégia de jogo. O problema do Diniz é que ele lembra muito o Carille. Ele é um técnico que é muito fácil de se desarmar. Ele é muito fácil. Então, é, 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 é simplesmente muito fácil você ver o jeito que ele joga e jogar contra ele. Depois de um tempo que você sabe o padrão dele. Tá? O Diniz é isso. O Diniz ele deu sorte que ele pegou o Fluminense ali é, com uma equipe bem estruturada, com uma equipe com uma vontade de ganhar, disputando a Libertadores depois de muito tempo. E ganhou a final, de fato. Merecido, completamente maravilhoso. A questão é, quando ele sai em uma fase e ele vai pro Cruzeiro. E eu não achei errado o Cruzeiro contratar o Diniz, eu não achei errado. Cara, é um técnico que foi campeão da Libertadores, cara. Querendo, é um técnico que levou o Cruzeiro pra final da Sula. Claro que ele pegou ali já no meio, mas ele levou o Cruzeiro pra final. Ponto. Isso é inegável. Só que o problema do Diniz, e eu vejo, ou seja, ele tinha qualidade. O problema do Diniz é que, além dele ter só uma variação tática, ele é um cara que ele exige muito de uma equipe, um estilo de jogo para uma equipe que não é 100% qualificada para isso. Isso aconteceu no Santos, aconteceu no Vasco, isso voltou a acontecer no Fluminense e isso aconteceu no Cruzeiro, nessa final. O Diniz, ele tem um estilo de jogo que é muito interessante, que é justamente a saída de bola, futebol reativo, você começar lá de trás, tocando, toca do goleiro pro zagueiro, zagueiro pro goleiro, tal, os atacante deles daqui avança, você toca pro lateral ali, abre, a hora que o lateral der uma recuada aqui,
o lateral, o ponta deles dá uma recuada aqui, o lateral toca pro meio, pra uma zaga, pra um volante. É interessantíssimo, tá? Porém, o único problema é que o Diniz, ele tem só essa variação tática. E ele pede isso de uma equipe que não tá 100% preparada para isso. A verdade é que o DNA do Diniz demora para entrar. Essa é a realidade. Ixi, lá ele. Demora para entrar. É um, é um esquema tático que requer tempo, requer uma construção de elenco, requer. É difícil, é difícil. Lembra um pouco times do futebol, até grandes técnicos do futebol europeu. Demora, mas dá certo, tá? E com o Diniz aí, mal no Brasileirão, né? Demorou pra ganhar e perdendo feio nessa final da Sul-Americana, eu acho muito difícil ele ficar. E é bem possível que sim, ele vá sair do Cruzeiro. Eu tenho quase certeza. No final da temporada eu acho que ele sai. Eu acho que o Cruzeiro não fica com ele. Ainda mais pensando agora que o Cruzeiro mira alto, mira no Gabigol, é bem possível que o Diniz ele não fique. Tá, mas enfim, eu acho que é isso. Gente, muito obrigado, tá? Eu acho que já dá pra encerrar aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho aí das notificações. E é isso, gente. Muito obrigado, até mais. Valeu.